Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 6. Versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém. Os irmãos podem se assentar. Na semana passada nós demos uma introdução acerca do novo tema que nós vamos falar a partir de domingo passado. Que estamos falando a partir de domingo passado. E o tema é a peleja espiritual da igreja. Nós vimos que a igreja está em um combate espiritual contra as forças das trevas. Nós vimos que o apóstolo Paulo já nos ensinou que nós temos que lutar contra o mundo aí fora. Nós temos o mundo como inimigo, o mundo que utiliza de todas as suas oferendas, propagandas, ofertas, para nos atrair ao pecado, para nos levar à inimizade contra o nosso Deus. O apóstolo Paulo também já falou como é que a igreja combate a carne, que é a velha natureza. Não estamos falando de um combate de pessoas contra pessoas, porque nós lemos na semana passada do verso 10 ao 20, e no 12 está registrado que nós não temos que lutar contra o sangue e a carne. O apóstolo Paulo está dizendo que nosso embate não é contra as pessoas, a nossa luta é contra seres espirituais da maldade que estão nas regiões celestiais. E eu disse para os irmãos que do verso 10 ao 13, nós temos aqui um resumo do que o apóstolo Paulo vai falar acerca da nossa postura em relação a essa batalha. Aliás, nós falamos que muitos crentes estão completamente despreparados para esse tipo de peleja espiritual que nós estamos enfrentando, querendo ou não. Quer você saiba disso ou não, você está numa peleja espiritual da qual você não pode fugir. Mas os crentes, em sua maioria, não sabem como se comportar diante desta luta. Não conhecem nem mesmo a postura que eles têm que tomar diante desta batalha. Estão numa guerra contra o diabo como se ele fosse de brinquedo. Mas na verdade Satanás atua com grande eficácia no meio da igreja, como muitos de nós nem sequer pensamos, nem sequer imaginamos. Então, a partir de hoje, do verso 10 ao 13, nós vamos falar qual é a postura do combatente na peleja espiritual. Primeiro nós vamos ver no verso 10, e é hoje esse o momento que nós vamos tirar aqui para estudar o verso 10, como que o cristão, o soldado cristão, o combatente cristão deve se apresentar. A primeira forma é a maneira dele se apresentar para o combate. E o apóstolo Paulo, ele diz no original assim: no mais, irmãos meus. Eu vou colocar uma palavra diferente, mas ela existe. Eu achei que não, porque eu pensei um pouco sobre o substantivo poder, e então eu coloquei uma palavra aqui como se ela fosse derivada do substantivo poder, e para mim eu estava inventando um verbo. Mas quando eu olhei na internet, esse verbo já existe, então eu posso usá-lo aqui, embora seja diferente. Paulo diz assim, eu vou traduzir
o mais fielmente possível do grego. No mais, irmãos meus, sede empoderados no Senhor e no domínio da sua força bruta. Então vamos, cada parte aqui deste versículo, para nós vermos qual que é a postura do combatente espiritual. Quando o apóstolo Paulo diz, no mais, ou como diz na nossa Bíblia, no demais, ou em outras versões, quanto ao mais, o apóstolo Paulo, ele não está querendo fazer aqui um resumo. Ele está dispondo para os seus leitores algo diferente daquilo que ele já havia escrito. Nós acompanhamos, irmãos bem sabem, do capítulo 1 ao 3 de Efésios, nós temos uma exposição teológica. E do capítulo 4 ao 6 nós temos uma exposição prática. Qual a diferença disso? A diferença é que o apóstolo Paulo, antes de ensinar a igreja como se comportar como crente, primeiro ele ensina a igreja o que é ser crente. Irmãos, preste atenção nisso, por favor. Há muitas igrejas que desprezam a teologia. Há muitas igrejas que desprezam o estudo sobre as grandes doutrinas cristãs. E quando eu falo de doutrina, não estou falando de usos e costumes, como muitas igrejas colocam um peso, um fardo sobre as pessoas, dizendo que mulher não pode usar calça, que mulher não pode usar brinco, que homem não pode jogar bola, essas besteiras que as pessoas colocam como se fossem doutrina. Isso não é doutrina. Doutrina da palavra de Deus são temas especiais que a Bíblia destaca em todas as suas páginas. A doutrina de Deus, a doutrina dos anjos, o que a Bíblia diz sobre os anjos, a doutrina do pecado, o que a Bíblia diz sobre o pecado, a doutrina do homem, o que diz a Bíblia sobre a raça humana, a doutrina da igreja, o que diz a Bíblia sobre a igreja, a doutrina das últimas coisas, a doutrina da salvação, o que a Bíblia diz sobre a doutrina da predestinação, o que a Bíblia diz sobre a doutrina de Satanás, da queda do diabo e seus anjos e assim por diante. Isso é doutrina. Todas as invenções humanas que são colocadas para servir de peso para você na caminhada cristã, isso são tradições humanas e não doutrina bíblica. Apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 2, verso 20, que estas coisas para nada servem, apesar de terem aparência de humildade, no entanto elas não têm valor nenhum contra a carne, diz o apóstolo Paulo. Então esquece isso. Isso não é doutrina. Doutrina é o que a palavra de Deus trata como temas centrais em suas páginas que nós precisamos conhecer. Tem tanto crente que fica olhando se a irmã está de saia ou se ela está de calça e esquece de olhar como que o diabo tem introduzido em seu coração a inveja, a mentira, a maledicência. E aliás, é sobre isto que estamos estudando. Não sobre estes pecados que nós estamos falando, porque já vimos isto no capítulo 4. Mas o que eu quero me referir hoje aqui para os irmãos é que não há nas cartas do apóstolo Paulo nenhum tipo de frase mais ou menos assim: irmãos, esquece o negócio de teologia, para com o negócio de estudar a Bíblia, porque esse negócio não serve para nada, vamos direto para a prática servir a Deus. Mentira! Em todas as cartas de Paulo, antes mesmo dele convocar a igreja para uma prática cristã, ele ensina à igreja o que é doutrina, o que é teologia, porque você jamais poderá agradar a Deus na sua prática se você não souber o que é que Deus exige. Romanos é assim também, do capítulo 1 ao 11 é teologia pura, do 12 ao 16 prática cristã. Filipenses capítulo 1 e 2, Colossenses capítulo 1 e 2, teologia, 3 e 4, prática. Efésios capítulos 1, 2 e 3, teologia, 4, 5 e 6, prática. Assim são as cartas do apóstolo Paulo, porque nós somos convocados antes mesmo de viver a vida cristã, saber o que é a vida cristã. Pois muito bem, nós estamos aqui na parte prática. Capítulo 6 já é a parte prática. E Paulo não está dizendo com esta frase, no demais, quanto ao mais,
Ele não está dizendo assim, irmãos, finalmente é o seguinte, vamos resumir tudo que eu falei e daí a gente encerra essa carta. Não! O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja isto aqui. Finalmente, prestem atenção, o que eu quero é que vocês parem para estar atentos a um outro assunto, a um assunto especial que eu quero que vocês ouçam, que eu quero que vocês fiquem ligados. Esse quanto ao mais significa isso. Ele está chamando a atenção da igreja para algo que ele precisa detalhar. Como nós já vimos, o apóstolo Paulo deseja que os efésios levantem suas frontes para as alturas, de onde operam forças invisíveis, malignas, mas reais, que não podem de maneira alguma ser ignoradas. O apóstolo quer agora falar um pouco mais detalhadamente sobre as hostes imperiais das trevas, sob o comando de Satanás, que ele já havia mencionado de maneira rasa em passagens anteriores, como os irmãos podem ver no capítulo 1, verso 21. O apóstolo Paulo tinha dito que Deus colocou Cristo acima de todo principado, poder, potestade e domínio. Cristo não está somente acima dos anjos de Deus, mas também está acima dos anjos de Satanás. Paulo fez uma menção muito rápida aqui. Em todos os capítulos ele faz uma menção rápida. No capítulo 2, o apóstolo Paulo ele também faz uma menção rápida sobre Satanás no capítulo 2, verso 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Este espírito é o espírito de Satanás. No capítulo 3, o apóstolo Paulo fala no verso 10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Paulo está dizendo que a igreja é responsável por manifestar a graça multicolorida de Deus até para os anjos. E não só os anjos de Deus, mas também para os anjos de Satanás. No capítulo 4, o apóstolo Paulo fala rasamente sobre o diabo, no verso 27, quando ele diz, não deis lugar ao diabo. No capítulo 5, o apóstolo Paulo fala no verso 16 da seguinte forma, remindo o tempo por quantos dias são maus. Eu pregando sobre esse texto, disse para os irmãos que a palavra mal aqui é maligno. Não é o mal do dia a dia que acontece aí, bala perdida, doenças, mortes, não. Paulo está dizendo os dias são maus, os dias são malignos, ou seja, os dias que nós vivemos são regidos por Satanás. Isso é uma menção rasa. Agora, a partir do capítulo 6, verso 10, o apóstolo Paulo aprofundará o seu discurso sobre este inimigo chamado diabo, que a igreja hoje quase que ri. A igreja hoje quase considera isto uma piada. Aliás, as pessoas fazem piadas sobre o diabo, quando na verdade tais pessoas estão vivendo debaixo da canga de Satanás. Lembro-me quando criança, de que nossos pastores nos ensinavam o seguinte, ainda que eles não tinham conhecimento bíblico algum, mas eles nos ensinavam o seguinte, que na nossa época antiga, de quando eu era criança, tinha um ditado que dizia assim, eu estou pisando na cabeça do diabo. Ainda hoje tem alguns desavisados que falam isso, ainda hoje, mas são muito desavisados mesmo, porque na minha época de criança a gente já era avisado para não falar essas coisas. Mas tem muita gente que ainda, não conhecendo a Escritura, fala isso. Mas Jesus não nos deu autoridade sobre Satanás? Sim, nós temos autoridade sobre ele. Não é essa a questão. A questão é que ele ainda não colocou Satanás debaixo dos nossos pés, como diz Romanos capítulo 16 e o versículo 20. A palavra do Senhor diz que Deus irá, futuro irmãos, isso é escatológico, Ele irá colocar Satanás debaixo dos nossos pés. Não colocou. Satanás está debaixo dos pés de Cristo. Eu não estou pisando, ninguém está pisando na cabeça do diabo a não ser Cristo Jesus. Mas futuramente sim, Ele colocará Satanás debaixo dos nossos pés, como diz Romanos 16, verso 20. Porém, os nossos pastores nos avisavam o seguinte, crianças, prestem atenção.
Vocês ouvem muita gente falar que pisa na cabeça do diabo. Mas pode ser que Satanás esteja com o rabo em volta do pescoço desta pessoa. Era assim que eles nos ensinavam. E aí, criança tem uma mente que desenha tudo. Eu já imaginava na minha mente o cara, o pé aqui no pescoço de Satanás e o rabo do diabo enrolado no cangote do cara. E bastava o primeiro passo do cara para tirar o pé do pescoço dele, para que ele puxasse o cara pelo cangote e jogasse no chão. Via de regra, eu observava a conduta de muitas pessoas que diziam isso. E a maioria esmagadora destas pessoas não resistiram na fé. Naufragaram na fé. Então cadê o pé na cabeça do diabo? O que estou dizendo aqui não é para que nós tenhamos medo de Satanás, como eu já falei sobre isso. Muitas pessoas têm medo do diabo aparecer de noite no quarto. Este não é o medo exatamente que você tem que ter. A vigilância que você deve ter é que muitas vezes você ri de Satanás, você zomba do diabo, e no entanto ele está montado em você. Ele colocou a canga dele no teu pescoço e ele te conduz para onde ele quer. E você ainda acha justificativas nas suas palavras para poder justificar, para poder explicar que aquilo não tem nada a ver. Este é o papel de Satanás. A questão do diabo é nos fazer acreditar no engano, porque Jesus mesmo testificou que Satanás é o pai da mentira. Paulo está dizendo aqui: esperem, meus irmãos, ainda há algo sobre o que desejo falar. Prestem atenção ao meu novo desenvolvimento deste assunto. Vocês não podem terminar de ler esta carta sem que saibam de algo mais que eu preciso discorrer mais detalhadamente para vocês. Quanto ao mais significa isso. Então o que temos aqui não é uma conclusão que leva o assunto para um toque final, e sim uma prisão da atenção da igreja para um assunto que, semelhantemente aos anteriores, de maneira alguma pode ser desconsiderado. Este é o significado do primeiro conjunto de palavras. Quanto ao mais. Agora é provável que a maioria das Bíblias dos irmãos não tenha a expressão irmãos meus. De repente na tua Bíblia pode estar escrito: quanto ao mais, fortalecei-vos no Senhor, ou sede fortalecidos no Senhor. Algumas Bíblias ocultaram esta parte: irmãos meus. E isso está no original grego. Quanto ao mais, irmãos meus. Paulo quer dizer duas coisas com isso. A primeira coisa que o apóstolo Paulo quer dizer é que diante da peleja espiritual, no que tange a esse respeito, não há posições cristãs superiores às quais o diabo tenha que temer mais ou temer menos. Satanás não tem mais medo de pastor do que de um crente que é apenas membro da igreja. Não. Isso é outra ilusão que ele colocou na mente de 99% dos crentes, de que os pastores têm mais autoridade sobre ele do que os demais crentes. Mentira do diabo. Paulo chama agora a igreja de irmãos meus. Diante desta batalha nós somos iguais. Recebemos a mesmíssima autoridade sobre o diabo e sobre suas hostes. É por isso que muitos crentes, por não compreenderem a autoridade que receberam do Senhor Jesus, eles fogem de situações, por exemplo, onde há possessões. Pessoas ficam possessas por espírito imundo, então o crente rapidamente pensa: meu Deus do céu, eu não tenho autoridade, eu não tenho para expulsar, eu vou ligar para o pastor, eu vou ligar para não sei quem. As pessoas pensam assim. E o inimigo quer que pense isso mesmo. Nós temos aqui dentro da igreja, toda igreja local, sim, temos autoridade constituída por Deus, nós temos autoridade, nós temos liderança dentro da igreja, precisam ser respeitadas. Mas em relação a Satanás e a seus demônios, não tem esse negócio de pastor, de bispo, de apóstolo, de missionário, de membro, de presidente de jovem, não tem nada disso. Todos
nós recebemos aqui o que a Bíblia e os reformadores falavam muito sobre o exercício do sacerdócio universal. Todos nós recebemos a mesma autoridade de Cristo Jesus sobre as hostes infernais. Eu acho muito engraçado, às vezes, é que muitos crentes andam do jeito que querem, mas numa dada situação em que precisam expulsar um demônio, eles se veem incapazes. Por que você se vê incapaz? Se você estivesse tendo uma vida fiel com Deus, você se sentiria incapaz? Se realmente nós estivéssemos andando com Deus, nos sentiríamos incapazes? Então por que isso acontece? Porque nossas justificativas não podem esconder a realidade diante dessa batalha espiritual. Não pode. Então Paulo está dizendo, irmãos meus, primeiro nesse sentido, de que diante de Satanás não há autoridade a qual o diabo venha respeitar mais ou menos. A questão do crente com o diabo é a seguinte: ou o diabo te respeita ou não. Não tem esse negócio do diabo pedir para você sua carteirinha e dizer, eu quero saber o que você é na igreja, para ver se eu vou te respeitar. Não existe isso. A questão com o espírito maligno é uma só, com relação à autoridade do crente. Ou ele tem respeito por você, ou não. A segunda coisa que o apóstolo Paulo quer falar aqui, é que quando ele chama de irmãos, ele está falando para crentes. Amém? Paulo está falando para crente. Porque Jesus Cristo havia dito em João capítulo 14, verso 17, que o mundo, quem não é crente, não pode receber o Espírito. Se o mundo não pode receber o Espírito, então só crente tem autoridade sobre o diabo. Agora eu quero dizer uma coisa: não é porque você está na igreja que você é crente. Portanto, não é porque você está na igreja que você tem autoridade sobre Satanás. E, por outro lado, não é porque você está na igreja que você tem o Espírito Santo. Estas são verdades que precisam fazer parte da nossa reflexão. Vamos então para o outro termo que Paulo diz. Primeiro ele diz, quanto ao mais, depois irmãos meus, já vimos isso. Agora ele vai dizer na nossa Bíblia, fortalecei-vos, ou em algumas outras versões, sede fortalecidos. Mas este verbo aqui, no grego ele é um imperativo passivo. Temos aqui uma ordem. Imperativo é ordem. Porém, o passivo, a voz passiva, significa que nós somos os sujeitos que recebemos a ação, e não o sujeito que pratica a ação. Os irmãos que estudam a língua portuguesa sabem disto. O apóstolo Paulo está dizendo, fortalecei-vos no aspecto passivo. Por isso algumas Bíblias colocaram sede fortalecidos. Ou seja, esta força não vem de você. Eu preferi traduzir assim, sede empoderados. Porque a palavra grega que Paulo coloca aqui é a palavra dinamis. Esta palavra dinamis, ela é traduzida em outras passagens da Bíblia como poder. Por isso eu preferi manter a raiz da palavra, que é o substantivo poder, e apenas acrescentar o prefixo e o sufixo, empoderado. Empoderado significa estar em estado de poder. Enamorado, amor, significa estar em estado de amor, enamorado. Em amor, ada é o estado e amor é o substantivo. Por isso foi a maneira que eu preferi traduzir. Mantive a palavra poder, coloquei o prefixo em e o sufixo ado, que significa estar em estado de poder. E quando olhei então na internet, essa palavra existe, embora entra um outro assunto aqui,
que eu não quero falar, acho que eu já falei disso quando preguei sobre as mulheres, seja submisso ao seu marido, porque quando você procura na internet a palavra empoderamento, você vai achar somente empoderamento feminino. Então aí o discurso é completamente feminista, estou fora disso. Já falei sobre isso também. Então, somente mostrar para os irmãos que foi assim que eu preferi traduzir. Por quê? Porque a palavra que Paulo usa aqui, meus irmãos, é a palavra que Jesus usou em Atos 1, verso 8. Os irmãos que sabem de cor este versículo, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Olha aí. Nós não podemos, meus irmãos, entrar na peleja espiritual destituídos de poder. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui é a mesma que Jesus usou para dizer aos discípulos que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo para que fossem suas testemunhas. Mas observe que o verbo está na voz passiva, denotando que este poder não pode proceder de nós mesmos. Você não pode ter poder contra Satanás que provenha de você. Entrar na guerra contra Satanás revestido de nossa própria força humana, psicológica, filosófica e etc., já é entrar derrotado. Satanás não teme a força humana, porque ele é sobre-humano. Satanás não teme a inteligência do homem, porque ele é um ser espiritual. Satanás tem o conhecimento quase que total da humanidade. Satanás tem. E da humanidade caída muito mais. Porque quando Pedro, deixe-me provar isto. Quando Pedro diz para Jesus: Senhor, de maneira nenhuma o Senhor vai morrer, ninguém vai te bater, o Senhor não vai para a cruz, nem coisa nenhuma. Jesus diz para ele: para trás de mim, Satanás, porque você, Satanás, cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Portanto, Satanás tem compreensão, sim, das coisas do homem, e muito mais que o próprio homem. Se Satanás precisasse estudar com algum ser humano, ele não seria capaz de derrubar o homem. Mas ele derruba o homem porque ele é mais capaz psicologicamente que o homem. Então não subestime a força maligna. Não subestime a força maligna. Mas observe que o verbo está nesta voz passiva, mostrando que nós precisamos nos... Olha o que Paulo falou no 5,18. Enchei-vos do Espírito. O verbo ali também é passivo. Deixem-se encher pelo Espírito. Uma vez que o crente se permite ser cheio do Espírito Santo, automaticamente o crente também, ele se reveste de poder do Espírito contra Satanás. Se este poder vem do revestimento do Espírito, como nós já vimos em Atos 1, verso 8, e o Espírito não pode ser dado ao mundo, como Jesus falou em João 14, 17, concluímos então que é impossível um não crente vencer a Satanás. Sabe o que o apóstolo Pedro diz que você resiste ao diabo? 1 Pedro 5, verso 9, o apóstolo Pedro diz: resisti-lhe firmes na fé. Quem não é crente então não pode vencer, porque a fé é do crente, não é do incrédulo. Resisti-lhe firmes na fé. Capítulo 5, verso 8, Pedro diz na sua primeira carta que o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E no verso 9 ele diz: ao qual resisti-lhe firmes na fé. Duas coisas: quem não é crente, quem não tem fé, não pode vencer o diabo. Segunda coisa: quem não persevera na fé também não pode vencer o diabo. Pedro diz firmes na fé. Crentes que retrocedem não podem vencer a Satanás. Sobre este ponto é bom lembrar que o mesmo vale para quem pensa que é crente. Porque está na igreja, participa de algumas coisas, mas você não é uma nova criatura. Então fica pior, porque você pensa que é crente, pensa que está revestido do poder e vai à guerra contra o inimigo, não sabendo contudo que tombará em combate, mesmo antes de levantar o seu punho. Esta é uma terrível realidade.
Pessoas que estão na igreja apenas, veja bem o que eu vou dizer, meus irmãos. Pessoas que estão na igreja para tentar apaziguar Deus e o diabo. Pessoas que estão na igreja para fazer com que Deus não fique chateado com ele, porque ele não está na igreja. E ao mesmo tempo ele não faz nada contra o diabo, para que o diabo também não faça nada contra ele. É um indivíduo que está dentro da igreja e procura ter paz com Deus e paz com Satanás. Meus irmãos, isso é impossível. Satanás pode até sim ter uma certa aparente paz com você, enquanto você não tem paz com Deus. Mas no dia em que pela fé em Cristo Jesus, você confessar o nome do Senhor como autor e consumador da sua fé e da sua vida, então automaticamente o diabo se levanta contra você como inimigo. É automático. É automático. Você sabe quando é que você vai ter paz com Satanás? Quando você estiver em inimizade contra Deus. Mas o dia que você declarar que Jesus é teu Senhor, acabou o teu sossego. Por isso que tem muito crente que não faz nenhuma coisa nem outra. Ele quer dar as mãos para Deus e para o diabo. Fala, vamos andar no jardim, Deus. Deus de um lado, o diabo do outro. E tem hora que esse crente ainda olha para Deus e para o diabo e fala, por que vocês também não fazem a paz? Afinal é tão bonito esse jardim que nós andamos aqui, né? Batendo os nossos pezinhos e pululando pelos jardins, contemplando essas flores. Ele quer isso, mas em vão. Mal sabe esse indivíduo que a mão direita está vazia. Ele está apenas de mãos dadas com Satanás. Para comprovar que o poder não vem de nós, Paulo diz que este empoderamento é no Senhor. Olha aí, fortalecei-vos no Senhor. Mais forte, fortalecei-vos no Senhor. Quem é o Senhor? Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. Fortalecei-vos, empoderai-vos, sede empoderados, fiquem em estado de poder no Senhor Jesus. Ele é o Senhor dos senhores, e o apóstolo Paulo nos faz entender que nenhum outro poder realizará coisa alguma contra Satanás. Todo tipo de magia, esoterismo, reza, simpatia, banhos purificadores, rituais, benzimentos, enfim, nenhuma dessas empreitadas poderá fazer a mínima cócega em Satanás. Apenas no Senhor Jesus é que o crente pode realmente ser revestido de uma única e eficaz autoridade contra o inimigo nesta batalha. Por isso ele diz, no Senhor. Meus queridos irmãos, olhem aqui para mim. A pergunta é, você está no Senhor? Eu não estou perguntando você está na igreja. Eu não estou perguntando você tem uma carteirinha de membro. O diabo não tem medo dessas coisas. O diabo não respeita placa de igreja. O diabo não respeita tamanho de igreja. O diabo não respeita qualquer que seja o título que os homens deram para você dentro da igreja. Satanás não respeita qualquer que seja a tua aparente posição dentro de uma igreja, dentro de uma eclésia. A pergunta é, você está no Senhor? Você está em Jesus? Eu não estou perguntando também, irmão, se você está com Jesus. Eu não estou perguntando se você está perto de Jesus. Eu estou perguntando se você está nele, não é com ele, é nele. Estar nele é diferente de com ele. Estar nele significa que você é extensão dele.
esse braço não sou eu, mas ele é a minha extensão, ele está em mim. O braço não está comigo. Eu não saio por aí com o meu braço debaixo do outro braço. Olha aqui meu braço, hein? Não, o braço está em mim. Não sou eu, mas ele é a minha extensão. Você não é Jesus, mas se você estiver em Cristo, você é a extensão dele. Não é com Cristo. Com Cristo está joio e trigo, meu amigo. Esquenta a cabeça não. Com Cristo está todo mundo. E no último dia ele vai separar joio para o fogo, trigo para o meu celeiro. Eu estou perguntando se você está nele. E Paulo diz mais: e na força do seu poder. Eu traduzi isto da seguinte forma: e no domínio de sua força bruta. Por que eu traduzi desta maneira? Também pelo mesmo motivo que eu traduzi a palavra empoderar. As palavras gregas que são usadas aqui para força e poder, como estão na nossa Bíblia, geralmente em outros textos da Bíblia, quando aparecem em outros lugares, elas são traduzidas de outra maneira. Por exemplo, a palavra força que está aí na sua Bíblia, no grego é a palavra kratos, que geralmente aparece traduzida como governo, por isso eu traduzi domínio. E a outra palavra, ischios, que é traduzida na sua Bíblia como poder, geralmente ela é traduzida em outras partes da Bíblia como força de um exército, uma força bruta. Uma operação, por exemplo, do GOE, aqui em Rondônia, que é uma parte da polícia militar que trabalha com operações especiais, que são soldados desenvolvidos para um combate mais brutal, como o BOPE no Rio de Janeiro, como o Exército Brasileiro, que tem suas operações especiais. Esta palavra força significa isso, uma força bruta. Paulo está dizendo, você, meu irmão, então vamos resumir aqui o versículo, quanto ao mais, ou seja, preste atenção no que eu quero dizer a mais do que eu já tenho dito até agora. Sejam tomados de poder no Senhor e no domínio de sua força bruta. É isto que Paulo está dizendo para os Efésios. Então o que Paulo quer dizer aqui? Mais duas coisas. Primeiro, que temos que estar debaixo do governo do Senhor. O domínio é dele. Você não é um soldado que sai por aí fazendo o que você quer. Você está debaixo de um regimento. Você está debaixo de uma ordem, de uma autoridade. Você não sai por aí caçando demônios. Você não é um caçador de demônios. Você está debaixo de um governo, de um domínio. Você está debaixo das ordens de um capitão. Você está debaixo das ordens do general dos generais, que é o Senhor Jesus. E Ele é que manda, Ele é quem domina, Ele é quem governa. Esta é a primeira coisa. E a outra coisa que Paulo quer dizer é que você não pode entrar de mão mole nessa peleja. Não seja frouxo. Endureça, enrijeça o seu punho, porque nesta peleja nós não podemos entrar de mãos moles, não podemos entrar de corpo solto. Paulo já disse para sermos revestidos do poder do Senhor. Agora ele diz, esteja debaixo do governo de Cristo, mas entre duro, entre de sola. Seja homem, seja varonil. Não vamos dizer homem, porque as mulheres também estão nesta peleja, mas vamos dizer, sejam varonis, sejam intrépidos, sejam resolutos. Contra Satanás não há transigência, meus irmãos. Ele também não transige com ninguém. Você pensa que Satanás gosta dos macumbeiros? Você acha que Satanás gosta dos macumbeiros? Você pensa que Satanás gosta dos satanistas? Satanás não gosta de ninguém. A todos ele odeia, porque ele é um ser que desde sua queda
é tão mal quanto ele pode ser. Satanás, ele é absolutamente depravado. Satanás não gosta nem daqueles que gostam dele. Satanás não gosta nem mesmo daqueles que seguem a ele, que o idolatram. Porque, veja bem, meus irmãos, qual que é a jogada do inimigo? Você diz assim, não, mas Satanás gosta dos satanistas, porque os satanistas, os que mexem com obras de magia negra, eles pegam, né, bebezinhos, vai lá, sacrifica para Satanás e tal. Você está achando que Satanás gosta disso? Na verdade, Satanás, ele quer afrontar a Deus. Nada disso satisfaz o diabo, não. Nada disso. Ele quer mesmo é afrontar a Deus, e ele se utiliza da ignorância do mundo, ele piora as trevas do indivíduo sem Cristo, para que o indivíduo também se torne tão mal quanto possa ser, assim como o diabo é. Não é que o diabo gosta do que eles fazem. Estou para dizer para os irmãos que o diabo gosta mais de um crente que não está muito nem aí com seus compromissos. Satanás não transige. A Bíblia diz que o nome dele é, em hebraico, Avadon, em grego, Apolion, que significa o destruidor. Ele é destruidor. Temos que ser viris, valentes, resolutos, firmes. Nessa peleja espiritual não há acordo de paz. Nosso inimigo é inimigo perene de Deus. Não há bandeira branca de nenhuma das partes destes dois exércitos. Tem crente pedindo arrego para o diabo. Ai, diabo, eu me entrego, me deixa em paz. Mas eu digo para você, ele não dá bandeira branca. Para entrar nesse combate contra o inimigo, temos que ser rígidos e não temos absolutamente nada para negociar. A força é bruta, é bélica, é mortal. E quero finalizar a mensagem de hoje pedindo a sua atenção, por favor. Meus irmãos, aqui está a nossa postura de combatentes. O verso 10, o apóstolo Paulo só está pedindo a postura. Ele não está falando nem de outras coisas mais, que ele ainda vai falar. Como no verso 11 ele fala do revestimento, das armaduras. Mas aqui no 10 ele só está pedindo a nós, igreja, você sabe como que você tem que vir para essa batalha? É assim, desse jeito aqui. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que não há espaço para gente mole aqui. O chamado é para pessoas varonis que compreendem que sua força não vem de si mesmos, mas do Senhor que os chamou para a guerra. Meus irmãos, nossos dias estão marcados por crentes frouxos, que querem sorrir para o diabo, que negociam, fazem transações com as exigências do Evangelho, tentando amoldá-lo aos sabores diversos dos luxos e das cobiças dos homens. Muitas igrejas hoje estão chamando os capitães de Satanás nos seus gabinetes para fazerem acordo de paz. Não é de admirar que o diabo lhes tenha dado joio como troco, que tenha enchido os seus templos com árvores infrutíferas, com lobos destruidores e espinhos urticantes. Ai destes! Ai daqueles que vestiram a farda do exército celestial e levantaram bandeira branca com medo do diabo. Oferecem um evangelho florido a homens e mulheres cobiçosos e interesseiros, fazendo uma parceria com Satanás. Nos dê pessoas que encham os nossos templos e nós lhes daremos o seu engano em nome de Deus. E assim caminham juntos. Não é assim que lutam os verdadeiros combatentes, que atualmente são poucos. Por sinal, são poucos. Deus não tem um grande exército, meus irmãos. Mentira. É mentira de quem prega isso. Deus não tem um grande exército. Para ilustrar isto, temos a história de Gideão. Gideão, ao sair para a peleja,
Em princípio ele tinha 32 mil homens. Que exército invejável, não? Quem não queria uma igreja com 32 mil membros? E Deus disse para ele: Gideão, é muita gente. Se eu libertar vocês com esse número de pessoas, vocês vão dizer que foi a força de vocês que libertou. Proclame com seu atalaia aí neste exército que quem tem medo pode ir embora. Irmãos, queridos irmãos, somente ficaram no exército Gideão, dessas 32 mil pessoas, somente 3 mil pessoas ficaram. E Deus ainda disse para Gideão: é muita gente, rapaz. Você está com um exército muito grande ainda. E Deus diz para Gideão: leva este povo para beber água. Olha só. Olha a ilustração que nos serve hoje de exemplo. E quando Gideão levou aquele povo para beber água, 10 mil pessoas que sobraram. Das 10 mil pessoas que sobraram, ou seja, 22 mil foram para casa. Dessas 10 mil que foram lá tomar água, somente 300 pessoas estavam vigilantes. 9.700 pessoas beberam água como se o inimigo não existisse. Eis aí, meus irmãos, porque eu digo que apenas uma mínima porcentagem da igreja está alerta para a existência dos poderes sobrenaturais do mal. A maioria está como esta que foi beber água, totalmente desligada do inimigo. Eles bebiam água quase que nadando no rio. Mas os 300 de Gideão estavam atentos, levando a água à boca e olhando por todos os lados para ver se o inimigo vinha. Assim são os crentes verdadeiros, preparados. Eles estão vigilantes porque sabem que estão cercados do exército inimigo. Mas muitos e a maioria dos crentes estão dormindo. Eles querem brincar na poça de lama de Satanás. Não podem fazer parte do exército do Senhor. Nós somos empoderados no Senhor. Nós somos governados pelo Senhor. E nós somos autorizados pelo Senhor a usar força bruta contra Satanás. Sem tréguas, sem chance e sem acordo. Os soldados de Cristo vão para a batalha espiritual recusando qualquer proposta. Firmes, resolutos, marchando para a vitória. Ainda que esta vitória custe a sua própria vida física. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É isto que significa este versículo. Se você não entendeu o que este versículo significa, pega a gravação, escuta de novo. Se continuar sem entender, escuta outra vez. Se continuar sem entender, fala assim: Senhor Jesus, eu acho que eu não estou no exército. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu quero, como pastor desta igreja, contar com os verdadeiros combatentes desta peleja espiritual. Não vou contar com frouxidão, com mão mole. Não. Aliás, nem é bom que venha, porque já entra derrotado. Quero contar com irmãos e irmãs varonis. Pessoas que entenderam esta mensagem de Deus, sabem que seu poder não é seu, ele vem do alto, que você está debaixo do domínio de Cristo, você não faz as coisas do seu jeito, você faz do jeito dele, e que você vai entrar contra Satanás é de sola, é que você está determinado pelo Senhor e pela força, pela autoridade do Espírito Santo, a entregar sua vida neste combate. É assim que trabalha, que luta um soldado de Cristo. Caso contrário, pode ficar. Gideão venceu com seus 300. Tranquilo. Não porque eram poucos ou muitos, não por causa da estratégia de Gideão, mas porque Deus pelejava por eles. Nós não precisamos de um grande número de pessoas para vencer Satanás. Nós precisamos do Senhor. E se Ele está conosco,
todo o exército pode debandar, todo o exército dos que se dizem crentes podem desertar. Cristo vence sozinho, já venceu, e quem está com Ele desfrutará da vitória. Mas quem está sem Ele será derrotado, porque quem não é por mim é contra mim, disse Jesus. Não tem meio termo. Faça esta oração agora, dizendo para o Senhor: Deus, eu tenho medo de lutar, mas hoje esse medo acabou. Ou então diga: Senhor, eu tenho medo e estou fora. Pode falar. Pode falar. E fica do lado do derrotado mesmo. Agora, se você quer, se você entendeu esta mensagem e sabe que não tem mais tempo e nem maneira de ficarmos fazendo acordos com Satanás, faça esta oração hoje. E diga para o Senhor: olha, Deus, já era. Estou no exército do Senhor, confio no domínio do Senhor, sou empoderado no Senhor, sou cheio de poder no Senhor e não dou mole para Satanás. Vamos ficar em pé e orar em nome de Jesus.